Olá, pessoal. Professor Anderson Ribeiro iniciando mais uma aula. Vocês estão no canal Professor Anderson 10. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem os vídeos aqui. Um recado para os meus alunos lá do colégio. Vai haver vídeos também com a correção das aulas que estão na plataforma Classroom de vocês. Vocês precisam ficar atentos aos vídeos que estão saindo aqui no canal. Vocês podem falar comigo também pelo Instagram, Professor Anderson 10, pelo e-mail, professoranderson10@gmail.com ou pela plataforma Educar, esta plataforma exclusiva para os alunos do colégio onde eu leciono. Termos essenciais da oração. Na outra aula, a gente já viu os tipos de sujeito. Então, nesta aula, nós vamos falar dos tipos de predicado. Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. A gente já falou do sujeito, agora vamos falar do predicado. Tipos de predicado. Há 3 tipos de predicado. 1. Predicado verbal. Quando o núcleo da informação expressa pelo predicado é um verbo significativo, de ação. Observe os exemplos. O atleta correu 100 metros em 10 segundos. A menina comeu o bolo inteiro. Lúcia saiu com o carro. Naquelas 3 orações, os verbos estão destacados porque eles são os núcleos dos predicados. Eu separando ali, correu 100 metros em 10 segundos é o predicado, o atleta, o sujeito. A menina, o sujeito, comeu o bolo inteiro, o predicado. Lúcia, sujeito, saiu com o carro, predicado. E as palavras mais importantes de cada uma daquelas orações, no primeiro exemplo é correu, na segunda comeu e na terceira saiu. E se são as palavras mais importantes, então vão ser os núcleos ali. Então, são 3 predicados verbais, porque o núcleo de cada um deles é expresso por um verbo de ação. 2. Predicado nominal. Quando o núcleo da informação expressa pelo predicado é um nome, que terá a função sintática de predicativo do sujeito. Nesse caso, o verbo não será significativo, funcionando apenas como elo entre o sujeito e o predicativo. Exemplos. As meninas são inteligentes. Ele estava calmo. João ficou nervoso com a notícia. Ali naqueles 3 exemplos, vocês observam que não são os verbos que estão destacados, pois eles não são as palavras mais importantes em cada uma daquelas orações ali. No primeiro exemplo, a palavra mais importante é inteligente. Na segunda oração, calmo, e na terceira, nervoso. Os verbos eles apenas estão ali servindo como elemento de ligação entre o sujeito e algo que está sendo dito sobre o sujeito. Então, inteligente, quem são inteligentes? As meninas. Então, inteligentes é predicativo do sujeito. Então, logo, ele vai ser o núcleo do predicado nominal, que é a palavra mais importante do predicado. Calmo, quem estava calmo? Ele. Então, calmo é o núcleo do predicado dessa segunda oração. E nervoso, quem ficou nervoso com a notícia? João. Então, nervoso é a palavra mais importante do predicado daquela oração, então vai ser o núcleo ali. Então, os verbos ali apenas estão ligando sujeito a algo que está sendo dito sobre o sujeito. 3. Predicado verbo nominal. Quando o predicado contiver 2 núcleos de informação. O verbo significativo, de ação, e o nome, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Exemplos. Marina saiu apressada. O soldado voltou ferido da guerra. Vocês observam que, na primeira oração, Marina saiu. Sair é uma ação, então vai ser o núcleo verbal. Mas logo após esse núcleo verbal, há uma informação sobre a Marina. Quem saiu apressada? Marina. Que também é núcleo daquele predicado. Então, o predicado ali tem 2 núcleos. O núcleo verbal, sair, e o núcleo nominal, apressada. Na segunda oração,
o soldado, sujeito. Voltou ferido da guerra, predicado. Voltar é uma ação, então vai ser núcleo verbal. Mas logo após esse núcleo verbal, há uma informação sobre o sujeito ferido. Quem voltou ferido da guerra? O soldado, que também vai ser núcleo nominal desta oração. Então tem o núcleo verbal, voltar, e o núcleo nominal, ferido. Então, há dois núcleos ali também na segunda oração. Então, por isso que essas duas orações, elas possuem predicado verbo nominal. Vamos ver um pouquinho mais atentamente estes dois exemplos. Marina, eu separei ali o sujeito do predicado saiu apressada. Marina saiu e estava apressada. Então a gente consegue observar que tem o núcleo verbal, sair, e o núcleo nominal, apressada. O segundo exemplo, o soldado voltou ferido da guerra. Eu separei o que é sujeito, o soldado, do predicado, voltou ferido da guerra. O soldado voltou e estava ferido da guerra. Eu utilizo esse macetezinho para conseguir observar que há dois núcleos nessas orações. O núcleo verbal, que é o voltou, e o núcleo nominal, que é ferido. Observe o quadro a seguir, que representa resumidamente as características dos três tipos de predicado. Neste quadro, vocês observam que tem as características resumidas das características dos três tipos de predicado. Vamos observar ali. Tipo de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado verbal possui verbo de ação? Sim. Possui verbo de ligação? Não. Possui predicativo? Não. Predicado nominal possui verbo de ação? Não. Possui verbo de ligação? Sim. Possui predicativo? Sim. Predicado verbo nominal possui verbo de ação? Sim. Possui verbo de ligação? Não. Possui predicativo? Sim. Quando houver predicado nominal, vocês observaram que aparecem verbos de ligação. Então ali eu coloquei os verbos de ligação. Toda vez que aparecer um verbo desses e depois aparecer um predicativo do sujeito, a gente sabe que eles são verbos de ligação, predicado nominal. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, andar no sentido de estar e tornar-se. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam e compartilhem com os amigos os vídeos aqui. Por hoje é isso. Forte abraço em todos.